Muito bom dia, pais, alunos, responsáveis, todas as pessoas que fazem parte desse corpo docente, desse corpo educacional do Colégio Santa Marta. Gostaria de me apresentar, me chamo Vinícius, serei professor de História e Filosofia do sexto e do sétimo ano, e do oitavo em diante eu serei também professor de única e exclusivamente de História. Tô marcando aqui esse vídeo, fazendo esse vídeo, como eu disse anteriormente, para me apresentar. Eu sou o estilo de professor que eu gosto muito dessa comunicação, desse diálogo, tanto professor-aluno quanto também professor-aluno responsável, a direção. Eu acho que o trabalho que a gente tem a desenvolver daqui para frente é um trabalho muito especial, uma situação única que a gente está passando. A gente sabe que para nós que somos mais responsáveis, mais velhos, temos outros compromissos, a gente sabe que esse período está sendo bastante complicado. A gente está vindo de uma inércia muito grande de 3 a 4 meses sem atividades presenciais, sem atividades também diretamente online. Então eu estou vindo aqui justamente para a gente ter um bate-papo, uma interação. Por mais que eu não vou poder escutar a resposta de vocês, gostaria de falar um pouquinho sobre a minha metodologia, quais são os meus planos, quais são as minhas metas traçadas para esse terceiro e quarto bimestre, e também deixar claro que eu gosto muito de prisar, de dar preferência pela transparência. Então, meus contatos, se vocês quiserem, estarão disponíveis, tanto celular, e-mail. Se quiser marcar uma reunião para a gente se conhecer um pouco melhor, para a gente poder trabalhar também alunos especificamente, porque eu falo logo de antemão porque eu não acredito num modelo único e padrão de educação. Eu acho que cada aluno tem a sua vivência, cada aluno tem a sua particularidade, e quando a gente vai para o universo de dentro de sala de aula, eu acho que é muito importante a gente continuar entendendo cada aluno como um único indivíduo. A gente não pode pensar que o mesmo conteúdo que João vai aprender, que João vai absorver, é que Maria vai conseguir também ter a mesma didática, conseguir ter a mesma facilidade. A gente parte como pessoas, ser humanos no caso, não só como estudante, partindo do macro em si. A gente parte desse mundo como pessoas únicas. Papai do céu fez nós, cada um de sua maneira, de sua semelhança, de sua originalidade, de sua identidade. Então, trazendo essa questão para o ambiente em sala de aula, eu acho que é principalmente importante a gente respeitar isso. Então, eu tô até aqui aberto aqui com um mini questionário que eu fiz para todas as turmas que eu vou dar aula, e posso ler aqui com vocês. Eu vou explicar o que eu quero atingir com esse mini questionário, o que eu tô querendo propor com essa mini atividade. Falo logo também de antemão que não é uma atividade que eu tô contando para nota. Nesse primeiro momento, eu quero escutar vocês. Eu quero entender como que está sendo esse período de quarentena, como que está sendo esse período longe das atividades escolares, longe também muitas vezes de reuniões familiares, de amigos, de encontro, de momentos de felicidade. A gente sabe que a quarentena está marcando muito situações de abalos psicológicos, de ansiedade, de depressão, de casos justamente em que o âmbito dentro de casa, as quatro paredes dentro do seu quarto, estão se mostrando cada vez menores, cada vez pequenas. E hoje em dia a gente não pode também negligenciar o papel que a rede social tem em toda essa situação. A gente sabe muito bem que a rede social ela é uma ferramenta que já está implícita para nós, principalmente para essa geração mais nova. Não temos como fugir delas, mas pelo contrário, a gente tem que reconhecê-lo, o poder que ela tem, é um poder muito forte. A rede social hoje consegue diretamente falar uma linguagem muito próxima do jovem e do adolescente. E quando a gente não tem cuidado com que linguajar eles estão trocando, qual é a mensagem subliminar que está chegando na mente dos nossos jovens, isso é uma coisa muito preocupante. Porque ao mesmo tempo que o Twitter, por exemplo, ou o Facebook, ou o Instagram, seja lá qual rede social que for, ela pode te deixar feliz, ela pode deixar confiante, ela pode aumentar a sua autoestima. Ao mesmo tempo também ela é um perigo muito grande para pessoas que tenham propensão a desenvolver um caso de depressão, um caso de transtorno,
ou até mesmo casos relacionados a assuntos mais do lado cunho mais psiquiátrico, assim. Então eu acho que eu quero ter essa conversa, eu quero ter esse diálogo com vocês. Eu não estou com o intuito de chegar em sala de aula, no caso agora esse encontro vai ser remoto, mas eu não estou com o intuito de cada reunião nossa, simplesmente eu, do meu lado da tela, jogar os conhecimentos, empurrar o conhecimento com a barriga e querer que vocês de todas as formas ingiram, querer que vocês de todas as formas engulam isso daí. Comigo não é assim. Eu acho que principalmente a gente tem que ter essa troca, essa relação mútua. Então, dado essa mini apresentação, eu gostaria de ler aqui, eu separei, por exemplo, a avaliação básica aqui de filosofia, que eu separei 10 perguntas assim, e eu vou lê-las assim, vou debatê-las e mostrá-las justamente o que eu quero ter de resposta dos alunos. E também no segundo momento eu vou fazer análise aqui da mesma questão de eu ter levantado 10 questões assim diferentes para a turma do segundo ano, porque eu acho que o segundo ano a gente tem que trabalhar um pouquinho separado. Eu acho que o segundo ano, por volta de 16, 17, 18 anos, seja lá qual for a idade, é um momento muito delicado da formação do jovem, é muita pressão em cima, ainda mais com essa mudança da data do Enem. Então, são muitas coisas que estão passando na cabeça dos alunos, então eu gostaria de trabalhar um pouquinho à parte. Então, vamos lá. No caso aqui, nessa avaliação básica de filosofia aqui do sétimo ano, as 3 primeiras perguntas em si, elas dialogam bastante com o que tinha se dado, no caso, no segundo bimestre, no livro 2. Que nem, por exemplo, aqui. A número 1. Qual a importância da ética como mecanismo de convívio social? A pergunta número 2. Quais são os valores valorizados em sua família? E a pergunta número 3. Cite um exemplo de uma atitude antiética que você já presenciou. O que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou querendo estimular do aluno justamente essa interação. Eu quero entender se o aluno conseguir compreender o que é ética, por exemplo, falada em Aristóteles, em Platão, em filosofia no geral, se ele consegue entender qual é esse conceito de ética que está sendo trabalhado e se também ele consegue trazer isso para a sua realidade. Por isso que eu perguntei em questão de mecanismo de convívio social. Quais são os valores valorizados, no caso, em sua família? Quais são os princípios éticos que vocês, pais, vocês responsáveis, estão transmitindo para os seus filhos? Eu quero escutar deles. Óbvio que eu sei, pai, eu sei, mãe, que vocês estão passando a melhor educação possível. Mas é importante também escutar dos alunos, é importante também dar voz a eles. Afinal, eles são o principal motor desse sistema educacional que a gente está trabalhando. Dado continuidade, no caso, eu também fiz aqui perguntas para justamente saber qual o ponto eu tenho que revisar mais, que nem, por exemplo, a pergunta aqui número 7 que eu separei foi você sabe qual é a base do pensamento de Tomás de Aquino, de Pedro Abelardo? Eu quero escutar do aluno, quero saber qual o perfil. Se ele não souber a resposta dessa, eu quero que ele fale: professor, eu não sei, professor, não lembro, professor, eu tenho dificuldade nesse ponto. Para mim isso é o principal, tanto é que antes de todas as perguntas eu botei justamente isso. Através da sua forma de ver o mundo, fugindo de respostas simples e óbvias, responda com sinceridade. Tanto é que eu botei em negrito sublinhado aqui, com sinceridade, as seguintes questões abaixo. Eu não quero saber se você está decorando a matéria, eu não quero saber se você vai tirar o 10 na prova. Eu quero saber se o conteúdo que eu estou trabalhando em sala de aula, você consegue extrair e botar na sua vida. Esse é o principal ponto. Tanto é que também, em uma das perguntas que eu botei tanto para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono, para o segundo ano, que é uma das perguntas que eu boto como mais importante, é: de 0 a 10, qual é o seu nível de interesse por filosofia? Qual é o seu nível de interesse por história? Por que eu estou perguntando isso? Porque não basta para mim eu gostar de história, eu gostar de filosofia. A grande magia do conhecimento não é eu reter toda a sabedoria. Pelo contrário, conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. Eu quero compartilhar com vocês a minha forma bonita que eu consigo ver filosofia. Porque filosofia é isso. O que é filosofia? O amor pelo saber. É a troca, assim como história também. Não adianta eu ter conhecimento de como que foi a formação do período colonial brasileiro se eu não consigo também botar isso na prática, se eu não consigo entender que a formação do período colonial brasileiro, por exemplo, está intrinsecamente ligado com as raízes das heranças, das desigualdades sociais que a gente vive hoje em dia.
Entende essa ligação que eu quero fazer? Eu não quero que o aluno tenha um conhecimento restrito apenas simplesmente sala de aula. Eu quero que ele consiga empregar no dia a dia justamente o que eu estou querendo, os conceitos que eu estou querendo levantar e trabalhar. E aqui no final também das perguntas, no caso, eu botei quais foram as atividades que vocês mais fizeram durante a quarentena e para eles citarem uma música, um filme, uma série, uma novela ou um desenho que você mais gosta. É isso que eu quero fazer. Óbvio que eu sei a grande maioria dos alunos não conseguiram dar conta em casa dos conteúdos que era trabalhar na sala de aula. Porque é muitos elementos que tem distração. Tem o videogame perto, tem o notebook perto, o computador, a televisão. Então, ainda mais que eles não podem sair de casa, então esse regime de distanciamento social que foi empregado para nós, ele tem também a seu custo do lado psicológico, do lado emocional. Eu estou percebendo que nessa volta das aulas, para os pais em si, para os responsáveis, com certeza deve ser um grande alívio. Até porque vão ver os seus filhos não mais com o estudo parado. Porém, para o lado dos jovens, para as crianças, é muita pressão. É um lado emocional que está fragilizado. Assim como dando continuidade, como comentei, o segundo ano eu já quis fazer uma coisa diferente. Por quê? A faixa etária dos 16 dos 15 aos 18 anos é uma faixa etária que a gente vai trabalhar transformações corporais, transformações de mentalidade. O imaginário coletivo está sendo cada vez mais aflorado. O senso crítico desse jovem, desse adulto em formação, está sendo cada vez mais estimulado. Então eu preciso saber como que está a sua saúde mental. Eu preciso saber como que esse jovem sente-se quando ele senta numa cadeira, numa sala de aula. Ele está se sentindo bem ali? Está se sentindo feliz? Porque se o jovem não tiver com um equilíbrio emocional, se ele não tiver com a cabeça concentrada em sala de aula, se tiver com problemas extra-classe, ele já dificilmente vai conseguir assimilar e adquirir o que eu quero fazer. Então, tanto é que eu estou fazendo um vídeo um pouquinho longo, eu sei que já são 12 minutos, já vou encurtar o vídeo, mas o propósito principal é que eu queria esclarecer qual é a minha metodologia, o que eu estou pensando quanto à educação. Porque foi como que eu falei no início, falei no meio e vou falar agora no final novamente para frisar nesse ponto. A educação, para mim, ela só vai funcionar se ela tiver justamente esses elementos de coesão. E quais são esses elementos de coesão? Eu, professor, estar em diálogo, estar na mesma língua que o aluno e o aluno também conseguir estar tranquilo para receber esse conhecimento. O aluno em si, ele está equilibrado minimamente para ter a concentração e falar, tá bom, agora esse é o momento de esquecer os problemas fora da sala de aula e conseguir focar no conteúdo que eu vou trabalhar. Até mesmo porque a gente sabe que o segundo ano, a gente sabe que no caso o ensino médio em si, é muita pressão exercida aqui. Tem que passar por um concurso público, tem que passar na faculdade, tem que entrar numa faculdade pública porque é melhor ensino e tudo mais. Claro que eu concordo, mas tem pessoas, alunos e pais responsáveis que têm um outro propósito de vida. Eu tenho que respeitar se ele tiver um outro propósito de vida. Simplesmente eu quero também dar a possibilidade para ele poder escolher. Eu quero possibilitar que ele tenha todas as ferramentas alcançáveis para que ele possa fazer si próprio a escolha do seu futuro, a escolha de qual vai ser o seu destino. Então, novamente aqui para o questionário do segundo ano, já vou encerrar, falta só um minutinho só. Eu botei aqui, de 0 a 10, qual é o seu nível de interesse por história? Quais foram as atividades que vocês mais fizeram durante a quarentena? Cite uma música, como que eu comentei, que você mais gosta. O que você acha sobre as voltas às aulas do formato virtual? Tem muitos alunos que não vão concordar, que vão achar ruim, e tem seus pontos ruins também. A gente tem que entender que esse período de volta às aulas remota é um período excepcional, não é ideal da educação. Então a gente tem que dar voz também para eles, deixar eles falar. Afinal, são eles que vão sofrer diretamente com isso, tanto eles quanto nós. E você se considera uma pessoa feliz? Esse é o último ponto que eu quero tocar, porque também não basta o aluno deter, reter, ter o acesso a todo o conhecimento se ele não se sente uma pessoa feliz. Se em sala de aula ele não se sente bem. Se não convive entre os colegas ele não se sente bem. Bom, gente, minimamente já alonguei muito o que eu queria falar.
Mas esse é o recado, essa metodologia. Como eu falei, eu estou aberto a conversa com os pais, conversa com os alunos de 24 horas por dia, porque eu quero justamente fazer essa troca, fazer essa provocação. A sala de aula, ela nada mais do que o maior reflexo que a gente tem na sociedade. E na sociedade a gente tem que entender que os jovens são os principais motores da sociedade. Então não adianta eu negligenciar qual é a vontade, qual é o pensamento deles. Eu preciso sim dar voz para eles, dar atenção para eles, porque assim a gente pode formar cada vez mais jovens críticos, jovens conseguindo dialogar e principalmente conseguindo distinguir, porém escutar um pensamento contrário. Tá ok? Muito obrigado e estou ansioso por essas voltas às aulas, hein?